Glória a Jesus. Profeta Isaías, profeta messiânico, seu capítulo de número 63. Vamos ler aqui apenas para iniciarmos o versículo 10. Isaías 63, verso 10 está escrito: Aleluia! Glória a Deus! Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, palavra viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, o de perto e o de longe, é o nome do Senhor Jesus. Porque um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Por isso, Pai, repreenda no nome de Jesus os espíritos roubador da semente, o espírito do sono, todo espírito do bloqueio, da dúvida e de retaliação. Que anjos poderosos acampem sobre todos nós, para nos guardar e livrar de todo mal. Tudo isso eu te peço, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, quero nesta oportunidade, dia 26 de setembro de 2023, estamos a 12 minutos, aleluia, e vamos falar da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Temos o Pai, temos o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, divinas, e todas têm os mesmos atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Amém? E sabemos que, na verdade, o Espírito Santo, ele não tem nas igrejas a sua devida, digamos que, reverência. A igreja hoje não dá tanta ênfase ao Espírito Santo. Deixa eu falar neste momento para todos que me ouvem e me ouvirão. Sem o Espírito Santo não há salvação. Repetindo, sem o Espírito Santo não há salvação. Não é o irmão Salúcio que está dizendo, mas foi o próprio Senhor Jesus que falou. Vamos ao texto. A Bíblia, ela tem resposta para todas as dúvidas e perguntas. No capítulo de João, Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 16, verso de número 7,
Jesus falou assim, aleluia, mas eu lhes digo e afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não verão mais, não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Perceba que o verso 8 está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo, o ser humano, do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, disse Jesus, porque não creram em mim. Então entenda que é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. Porque se não houver arrependimento dos pecados, não há salvação. Certo ou errado? Segundo a Bíblia, estou certo. E entenda que a igreja só foi inaugurada quando o Espírito Santo, ele desce em Atos dos Apóstolos, seu capítulo 2. Ali começa a igreja de Atos dos Apóstolos, conhecida como a igreja primitiva, que poderia e bem seria o título, a igreja do Espírito Santo. Todas as obras que o Senhor Jesus praticou no seu ministério, que levou cerca de 3 anos e 6 meses, foi através do Espírito Santo. Porque Jesus se despiu da sua glória, da sua divindade. Ele se humanizou literalmente. Por isso, o Espírito Santo operou milagres, prodígios e maravilhas na vida do Senhor Jesus. Muitos dizem que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ou diz ao inverso, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu discordo pela Bíblia, porque se Jesus ele fosse 100% Deus, ele não poderia morrer, porque espírito não morre, certo ou errado? Então, meus amados, Jesus morreu literalmente, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Assim está escrito. Vamos ao texto, aleluia, no capítulo de Romanos, carta paulina à igreja de Roma, seu capítulo é o 10,
E o verso de número 9 diz assim: aleluia. Se você confessar com a sua boca, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o Senhor, Ele ressuscitou o Senhor Jesus através do seu Santo Espírito. Observamos que na criação, Gênesis, livro do começo, e no capítulo 1, e o seu verso de número 1 e 2, no 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo, na medida que Jesus, que a palavra falava, ele agia dando forma, porque os três trabalham unânimes. Aleluia! Vamos falar sobre isso mais na frente. Mas o texto que lemos de Isaías, profeta messiânico, e o seu capítulo 63, verso 10, olha o que está escrito. Isaías 63, verso 10. Aleluia. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Aleluia. Quer um exemplo? Em Atos dos Apóstolos, quando Safira e Ananias, eles venderam uma herdade e colocou nos pés dos apóstolos. E olha o questionamento de Pedro sobre Ananias. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Então, em Atos capítulo 5, verso 1 diz: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Aleluia! A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro
que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos o que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, Safira, sem saber o que havia acontecido com seu esposo. Aleluia! Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, ela respondeu: foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês, ela e Ananias, Safira, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Então, meus amados, é isso que Isaías está dizendo. E o que é que Isaías está dizendo? Que o próprio Espírito, ele luta contra os seus adversários. Foi isso que aconteceu com Safira e Ananias. Eles venderam sua propriedade, porque no tempo dos apóstolos, nos primórdios, todos vendiam as suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos. E assim ninguém tinha necessidade alguma, a igreja. Porém, Safira e Ananias, eles fizeram um acordo entre si para reter uma parte da propriedade. E Pedro, cheio do Espírito Santo, revelando o Espírito a Pedro o que havia acontecido entre os dois. E Pedro vai fazer uma pergunta a Ananias. E Ananias continua dizendo que foi por aquele preço que ele tinha ofertado. Aí Pedro diz: a propriedade não era sua? Vendendo o dinheiro não era seu? Por que mentiste ao Espírito Santo? Não foi a homem que vocês mentiram. O problema não estava na oferta que Safira e Ananias e Safira deram aos apóstolos.
ele poderia dar apenas um terço, não teria problema algum. O problema é que no secreto eles pensaram que estava só, mas o Espírito Santo estava lá, de olho como ele está, aqui e aí, no meio de todos que está conosco nesta madrugada e sobre toda a terra. Então, meus amados, não se esqueça, aleluia, que o Espírito Santo, ele é Deus. E como Deus, ele também se ira. Vamos de novo ao texto escrito pelo profeta messiânico Isaías, no seu capítulo de número 63, e o verso 10. Aleluia! Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele, o Espírito Santo, se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Foi assim que Ananias e Safira morreram. Foi o próprio Espírito Santo que lutou contra eles. Ou seja, simplesmente tirou o fôlego de vida deles. E nós sabemos que muitos não dão uma ênfase ao Espírito Santo como Deus, como divino, e não sabem eles que nós, igreja, dependemos 100% do Espírito Santo. Como eu já disse, os três são unânimes, mas cabe ao Espírito Santo convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Se o ser humano não se arrepende, não há salvação. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 59, e o verso de número 1 e 2. Eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos agravados, para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados e iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. Aleluia! Meus amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, ele vai falar com propriedade em Efésios, seu capítulo de número 4, e o verso de número Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vejamos que o Espírito Santo, ele está selado em mim, em todos que fizeram uma aliança com Cristo. Vamos ao texto, Efésios, no seu capítulo de número, aleluia, primeiro, Efésios, capítulo 1, e o verso de número 13. Assim está escrito: quando vocês, louvado e bendito seja o nome do Senhor,
ouviram a mensagem que pode salvá-lo, e nela creste, foste selado, aleluia, pelo Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então fomos selados quando fizemos uma aliança com Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Percebe? Se Ele se afasta, que isso por misericórdia e bondade do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo não aconteça nem comigo, nem contigo. Amém? Mas se Ele se afasta, ninguém será salvo, porque está escrito, aleluia, que é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Meus amados, não apagueis o Espírito. Assim disse Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicense, seu capítulo 5, verso 19. A pergunta é: como podemos nós, meramente ser mortais, pó, cinza, relva, sopro, apagar o Espírito Santo que é divino? Mas o apagar aqui significa não dar lugar a Ele, não deixar Ele brilhar na minha e na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Não apagueis o Espírito, porque é o Espírito Santo, aleluia, que intercede. Ele é o nosso outro intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por ti, com gemidos inexprimíveis, como está escrito no capítulo de Romanos 8, 26, verso 27. É o Espírito Santo que nos lembra e nos ensina toda a verdade. João Evangelho 14, verso 26. É o Espírito Santo que nos guia. A palavra guia é levar, literalmente. Diz assim o texto, Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Uma pessoa, por exemplo, quando ela é deficiente visual, na sua maioria, é dependente de um guia. E quando ele leva esse deficiente, literalmente, o deficiente, ele está confiando plenamente nesse guia. É isso que devemos fazer. Confiar plenamente ao Espírito Santo nossas vidas, para Ele nos guiar pelo caminho do Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo de número 8,
e o verso de número 16 e o 17. Olha o que está escrito. Romanos 8, verso 16 e 17. Diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, vale a pena lembrar de novo, toda vez que vemos escrito na Bíblia, o Espírito com letra maiúscula refere-se ao Espírito Santo. Com letra minúscula é o espírito do homem ou do anticristo. Tenha cuidado quando lê na Bíblia o Espírito com letra minúscula, achando que é o Espírito Santo. Não é. Mesma coisa é quando se lê na Bíblia Deus com D minúsculo. Não é o nosso Criador, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é escrito com D maiúsculo, porque ele é o Deus maiúsculo. D minúsculo é o Deus desse século, Satanás, ou os homens que querem ser deuses. Por exemplo, os Césares romanos, ele queria ser Deus, mas não passava de pó e cinza. Ele era a autoridade, estava a autoridade, mas hoje não passa de ossos. Aleluia. Mas, falando do Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Observamos que o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, com letra minúscula, de Deus, com D maiúsculo. Aleluia! Se somos filhos, então somos herdeiro, e herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Existe aí uma teologia da prosperidade, aonde prega, pare de sofrer. Aonde prega que você, se for fiel no dízimo e oferta, podem colocar Deus na parede. Pobre, miserável, todos que pensam desse jeito. O problema que está sendo doutrinado por Baal, pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, também com a doutrina de Balaque, porque o Espírito Santo não está agindo nessa igreja, porque quando o Espírito Santo age, todos têm reverência, temor. A Bíblia diz em Jó 28, que o temor ao Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal, é a inteligência. Desperta, tu que dormes, Cristo, Ele vem. Estamos preparados, aleluia. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, mas não é inferior nem o Pai, nem o Filho. Todos três são distintos e divinos, com os mesmos atributos, aleluia, mas são unânimes. Então o Espírito, ele luta contra os seus adversários.
Foi o próprio Senhor Jesus que falou: se todos blasfemarem contra o Pai, ou blasfemarem contra o Filho, e se arrependerem, tem perdão. Se blasfemar contra o Pai, contra o Filho, e se arrependerem, tem perdão. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste mundo, nem na era futura. Aleluia! Foi Jesus que falou. E se Jesus falou, está falado. Vamos ao texto. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Marcos, capítulo de número 3, verso 28 a seguir. Eu os asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca, aleluia, terá perdão. É culpado de pecado eterno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Toda a obra que Jesus fez foi através do Espírito Santo. E aí os fariseus, saduceus, mestre da lei, dizia que Jesus estava com o espírito de Beelzebu, espírito imundo. E aí Jesus disse que toda blasfêmia do homem seja contra o Pai e o Filho, e se arrependerem tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Cuidado! O que você anda ou eu fazendo, porque o Espírito Santo, ele pode se tornar o meu inimigo. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus e o próprio Espírito Santo. Que isso não aconteça nem comigo, nem contigo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Olha que diz a palavra. No capítulo de Isaías 61, está escrito assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Ele me ungiu. Aleluia. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Evangelho é isso, boa notícia aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança, aleluia, do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dá a todos os que choram, em Sião uma bela coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez de pranto, um manto de louvor.
em vez de espírito, com D minúsculo, deprimido, ele será chamado carvalhos de justiça, plantio do Senhor, manifestação da sua glória. Aleluia. Lucas, evangelho que escreveu Lucas, quando Jesus começou seu ministério e ele foi à sinagoga, e no capítulo de número 4 de Lucas, verso 18, vai se cumprir o que eu li agora em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Aleluia! Glória a Deus! Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Isaías 61, do verso 1 ao 3. Então, meus amados, toda a obra que Jesus fez na terra foi através do Espírito Santo, conforme lemos Isaías 61, do 1 ao 3, e Lucas 18, do verso, capítulo 4, 18 ao verso 21. Aleluia! A Bíblia diz que todos que crê em Jesus farão as mesmas obras que ele fez, e fará maiores ainda, porque ele ia para o Pai. E nós vimos Pedro, Paulo fazer prodígios, maravilha, para se cumprir João 14, 12. A Bíblia diz em Atos que lemos que através de Pedro o Espírito Santo fazia prodígio e maravilha. Até a sua sombra, quando passava sobre os doentes, os endemoniados, ficava curado e liberto. Atos, capítulo 5, do verso de número 15 ao 17. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 19, 11 ao 13, Deus fazia prodígios e maravilha por meio de Paulo. Os seus lenços e seus aventais era levado sobre os enfermos, ele era curado e liberto de toda opressão maligna. Então, tudo isso é através do Espírito Santo. O problema hoje é que a igreja não dá mais lugar, como davam os antepassados ao Espírito Santo. Não era guiado, aliás, não são hoje guiados por ele. O Espírito muitas vezes está oprimido, triste. Por isso Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. E como é que fazemos isso? Palavra torpe, prostituição, mentira, idolatria, ser trapaceiro, comprar e não pagar, dar falso testemunho, paixões por futebol, paixões por política, político,
ou qualquer tipo de paixão, bebidas, drogas, tabagismo e por aí, avareza, amor, dinheiro, tudo isso dá tristeza ao Espírito Santo. E como é que ele vai operar? Na vida de todos que não dá a ele lugar. Lembra de Filipe? Filipe, capítulo de Atos dos Apóstolos 8, verso de número 27 a seguir, aonde o anjo disse a Filipe para ele descer ao caminho de Gaza, porque o Espírito Santo viu o eunuco que estava vindo de Jerusalém, do templo, e indo de volta para sua cidade. Ele que era, digamos, administrador da rainha de Candace, era literalmente administrador dos bens da rainha de Candace, lendo Jeremias, melhor dizendo, Isaías, seu capítulo 53, verso 8, aonde dizia que ele desceu ao matadouro com a boca muda, não abriu a sua boca. E ali o Espírito Santo fala a Filipe, encosta na carruagem. E quando Filipe ouve ele lendo Isaías 53, 8, ele pergunta, tu entendes o que lê? Aí ele diz, como posso entender? Se não tem quem me ensine ou quem me explique. Aí ele implora a Filipe que entre na carruagem. E aí pergunta de quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outro. E através desta passagem, Filipe começou a pregar Jesus. E quando chega mais à frente, ele vê um rio. E ele faz a seguinte pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? Filipe pergunta: tu crê? Ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí para a carruagem e os dois descem, Filipe o batiza, e quando estão saindo da água, o Espírito Santo translada Filipe dos olhos do eunuco, e nunca mais se viram. E diz o texto que aquele eunuco foi feliz para a sua casa, sentindo gozo na alma, porque ali ele tinha recebido o Espírito Santo como selo. Aleluia! Não apagueis o Espírito Santo. Aleluia! O qual está selado para o dia da redenção. Meus amados, a Bíblia diz, em primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versos 7 ao 11, que pelo mesmo Espírito é dado a uns prodígios, maravilhas, o dom da fé, o dom de curar, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom das palavras, ou seja, os dons, é o Espírito Santo que distribui a cada um como ele quer. Como está escrito, 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 11. Meus amados, o Espírito Santo, ele é Deus. E como Deus, ele luta contra os seus adversários. É o que diz a palavra, aonde lemos, aleluia, Isaías, capítulo de número 63, verso 10.
Vamos ao texto mais uma vez. 63:10 diz assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele, o Espírito Santo, se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Verso 11 ainda diz: então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre ele pôs o seu Espírito Santo? Aleluia! Que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Ainda diz o verso 13: e os conduziu através da profundeza, como o cavalo em campo aberto. Eles não tropeçaram. Olha o 14, Isaías 63:14. Com o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Amados, não entristeça o Espírito Santo. Vamos dar lugar a ele. A Bíblia diz que são três. São três que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o texto que fala isso? Primeira carta de João, seu capítulo 5 e o verso 6, 7 e 8. O verso 6 diz assim: aleluia! Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 3. Verso 7. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Aleluia! Os três são unânimes: Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, não deixe que ninguém vos engane. O Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que intercede por mim e por ti, com gemido inexprimíveis. Mas Ele também se entristece e também luta contra os seus adversários. E quem são os adversários dele? Todos aqueles que não dão lugar a ele, que entristece, que apaga o seu brilho, a sua divindade na nossa vida e faz com que o nosso corpo, que é o templo dele, do Espírito Santo, vou ler apenas esse versículo para encerrar. Como está escrito, primeira carta aos Coríntios, vamos ao texto. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. 16 diz assim: vocês não sabem que são santuário do Espírito Santo de Deus?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tabagismo destrói o nosso corpo. Bebida alcoólica fermentada destrói o corpo. Pornografia destrói nosso corpo. Sexo fora do casamento, que é fornicação. Adultério, sexo fora do casamento, tudo isso destrói o nosso corpo. E ainda, 1 Coríntios 6, verso 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Desperta, tu que dormes, Cristo, Ele vem. Estamos preparados. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus, por bondade e misericórdia, através do teu santo divino Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Fique todo na paz e na graça do Senhor Jesus. Shalom Adonai.